fato a eternidade. Que nós temos a certeza que esse momento que estamos aqui, ele é mundano, ele é passageiro. E o Senhor nos guia, Pai. Obrigado, Pai, por nós termos um lar, por nós termos aonde estar, Pai. Que seja feita a sua vontade em tudo, Pai. Também pedimos, Pai, às pessoas que não têm esse privilégio, Pai, de estar escutando a Tua palavra, de estar presente, nesse momento estar no leito, Pai, de um hospital, ou nas penitenciárias, nas ruas, passando esse frio, Pai, esse momento de inverno, Pai. Que o Senhor entre com providência, Pai. Que a sua vontade seja feita, Pai. O Senhor é bondoso, Pai, o Senhor é misericordioso. Nós esquecemos, nós pecamos todos os dias, Pai, contra a vontade. Esquecemos do que foi feito na cruz, pelo nosso Jesus, pelo Teu Filho. O Senhor nos deu, Pai, Ele, Pai. E nós não entendemos, nós somos os filhos adotivos do Senhor, nós podemos te chamar de Pai. A oração do Pai Nosso, ela traz isso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Diz isso, Pai, o Senhor está diante de tudo, Pai. Ó Pai, que a palavra de hoje, ela seja clara, que o nosso irmão Renato, ele consiga de fato passar a informação, Pai. Só o Espírito Santo, pois no momento que nós estamos aqui em cima, só o Espírito Santo nos guia, Pai. É isso, Pai, nós te agradecemos diante do Senhor e todos dizem amém. Amém, amém. Nesse Salmo 145, o Senhor ele nos chama para contemplar a sua grandeza e deixa muito claro o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele está diante de tudo mesmo. E muitas vezes a gente deixa escapar essa questão. É isso. Ele também ele mostra a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade com a gente, com o seu povo escolhido. Que Deus ele abra os olhos daquelas pessoas que nós pensamos aqui. Muitas das vezes nós temos irmãos, parentes, marido, filhos, que não estão com as escamas nos olhos e não entende ainda essa questão. Que o Senhor ele entra com essa provisão. Vamos orar juntos o Pai Nosso em uma só voz, para a gente dar início à nossa liturgia, dar sequência à nossa liturgia. Todos juntos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Senhor. Bom, o Lucas ele já está chegando já, tem uns atrasos, né? Quem sabe faz ao vivo, dizem assim, né? E como nós estamos num plantel menor, vamos nos juntar, fazer um círculo agora de início, vamos orar enquanto ele está chegando para a gente começar a louvar. Vamos fazer isso? Hoje a gente consegue ter esse tato, esse contato.
Boa noite, igreja. Privilégio podermos estarmos de novo, mais uma terça cultuando o Senhor. Hoje eu me atrasei, mas imprevistos acontecem. E para a honra e glória do Senhor, estamos juntos, unidos, presentes. E vamos louvar o Senhor, que é para isso que nós estamos aqui hoje. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor e coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor e coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra,
Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Menino nasceu como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas ele me esconde. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo,
Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Tu és santo, santo, santo és, Senhor. Tu és santo, santo, santo és, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche de novo. Espírito,
que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Boa noite, igreja. Os contratempos, né? Acho que hoje, né, fui escalado para ministrar a palavra de Deus com muito temor. Isso faz parte da igreja, né? Todo mundo aqui tem uma função, pois fazemos parte de um corpo. Aquele que frequenta, aquele que serve, aquele que é visitante. Tudo está no controle de Deus, nós não podemos nos esquecer disso, né? Ele te trouxe até aqui hoje, para a honra e glória do nome dele, para que a palavra seja pregada. Então, hoje, o rapaz que tem a chave não veio, então teve que pular o portão, ainda bem que tinha essa ferramenta, né, para poder que o culto acontecesse, alguns atrasos, mas no fim, Deus está no controle de tudo, e esses contratempos, às vezes, nos tiram, né, do nosso eixo, do nosso entendimento cristão. Isso é muito comum. Né? Hoje, onde nós temos o controle de tudo praticamente, né, na palma da mão, você quer controlar a sua agenda, as suas metas, os dados, as calorias que você gasta no relógio. Hoje nós temos muito controle e isso, por vezes, acaba nos atrapalhando, né? Por ter esse controle, a gente consegue meio que
prevê as coisas que irão acontecer, arrogando a nós esse controle. Óbvio que temos que ter sim uma agenda, ser disciplinado, isso faz parte da nossa responsabilidade. Mas com isso e o pecado que habita em nós, facilmente nós nos desviamos para o caminho que o controle está 100% em nossas mãos. E ele nunca está, o controle está 100% nas mãos de Deus. E olha que interessante, hoje nós temos diversas ferramentas para controlar a nossa vida, né? Os nossos dados, tudo. E também a geração mais ansiosa, ou seja, a ansiedade que é uma preocupação com o futuro, mesmo nós tendo ferramentas para que isso seja mais palpável aos nossos olhos, acaba se tornando um problema. E achar esse equilíbrio é muito difícil. Somente mediante ao agir do Espírito e a confiança no Senhor é que nós conseguimos enxergar, né, que Ele está no controle, conseguimos em momentos de contratempos como esse, eu que fui convidado a ministrar hoje, né, obviamente que as situações já nos levam para um lugar onde nós não deveríamos estar, né, e nós somos especialistas nisso. Né, será que vai acontecer? O que precisa fazer? Vai ter online? Não vai? A gente tem cadeira, se não tivesse também aconteceria. A gente tem o principal, que é a palavra de Deus, que vai ser pregada. Então, esse contratempo vai fazer parte da igreja, da vida em comunhão, da nossa vida pessoal, com a nossa família, com o nosso trabalho. E lidar com isso é a premissa para que nós estejamos em paz. A paz em Cristo. Amém? Então, hoje, nós vamos dar continuidade à passagem de Efésios. Já estamos no capítulo 3. Hoje nós vamos ler do versículo 20 e 21, apenas esses dois. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Os últimos dois versículos do livro do capítulo de Efésios. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Toda a glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estar na sua casa, cultuando o seu santo nome, Pai. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, os nossos pecados. Que o Senhor se faça presente hoje, Pai, em cada um aqui. O Senhor que os trouxe até aqui sabe o porquê e para quê, Jesus. Que a sua palavra seja pregada, que o seu Santo Espírito atue em nós para que nós possamos entender, Pai, algo que foge do nosso entendimento humano, Jesus. Ilumine, Pai, o nosso entendimento. Cada palavra aqui seja usada para a honra e glória do teu nome, Jesus. A tua igreja que está aqui, Pai, presente, e mesmo em poucos números, mas nós sabemos que o Senhor é quem controla tudo e sabe de tudo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa casa, em nossas famílias e com o seu corpo que aqui está presente, Jesus. Assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Bom, como a gente vem de forma um pouco espaçada, porém não perder a conexão, eu vou fazer um breve resumo dos capítulos anteriores, né, de Efésios, que contempla algumas coisas que Paulo, né, naquele cenário onde está escrevendo essa carta ao povo efésio, ele ressalta. Por quê? Para chegar nesse final dessa oração que ele faz à igreja, para eu entender, né, a totalidade da grandeza de Deus e sua glória, sua magnitude, tem algumas características que, se você não entender, acaba se perdendo ou tendo uma concepção sozinha ou sem muito fundamento bíblico, digamos. E isso é muito comum, né? A glória de Deus. Todo mundo fala, glória de Deus, glória a Deus. Mas por que está glorificando o nome de Deus, né? O que precisou acontecer para que o nome dele seja glorificado? Tem algumas coisas que Paulo pontua muito bem nesses capítulos e eu vou falar um pouco sobre eles, né? No capítulo 1, ele fala da escolha e adoção, ou seja, Deus escolheu um povo para si, né? Salvar um povo para si, antes da fundação do mundo. E com isso ele nos adotou como filho, né? Adotivo, como o Galego fala aqui, e irmão de Cristo, ou seja, olha a importância de entender, né? Nós somos
adotados por Cristo através do sacrifício da cruz do Calvário. E hoje nós somos escolhidos por Deus, não arrogando para nós algum mérito, mas sabemos que Deus nos ama e nos escolheu antes mesmo da gente nascer, antes da fundação do mundo, já tinha um plano perfeito para cada um aqui. E é por isso que Ele nos traz aqui hoje, né, para entender isso e não se esquecer disso. Né, também fala da redenção pelo sangue, ou seja, através do sacrifício de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Pecados aqueles por quais, mesmo com o perdão de Deus, ainda cometemos. Pecados aqueles que, mesmo lendo a Sagrada Escritura, o Espírito Santo direcionando nós a mudar, talvez ainda não conseguimos, mas nada foge do controle de Deus. Né? A redenção dos nossos pecados, a ira que cairia sobre nós, caiu sobre Cristo. Paulo enfatiza muito isso nos versículos do primeiro capítulo. E o selo do Espírito Santo, né? Com a ressurreição de Cristo, Ele nos deu livre acesso ao Pai através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos molda, nos direciona, nos faz entender a palavra do Senhor, por qual, por nós mesmos, nós não conseguiríamos, não teríamos entendimento para isso. Somente Ele abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas que o pecado nos cegava, para que nós consigamos seguir adiante e glorificar o Teu nome. Então, o capítulo 1, ele fala da escolha, da adoção de Cristo, um povo eleito antes da fundação do mundo para si, a redenção pelo sangue através de Cristo e o selo do Espírito Santo, esse que está selado conosco e que nos guia, nos capacita e nos direciona. Capítulo 2, ele fala da morte para a vida, mas a graça é merecida, né? Como assim morte para a vida? A gente está tranquilo, vivendo bem, né? Sem fazer mal para ninguém, trabalhando, cuidando da minha família. Como assim? Eu era morto nessa vida? Sim. Sem que Cristo habite em você, você é morto. Na terminologia aqui da Bíblia, quando diz morto, é sem vida mesmo. Não é porque nós estamos andando, caminhando, e nós não enxergamos coisas obscuras do nosso coração, nós não enxergamos o pecado que habita em nós, que por muitas vezes é um aliado sem Cristo, né? Eu mesmo, antes de me converter, para mim eu estava vivo, muito vivo por sinal, muito bem, sabe, trabalhava, não fazia mal para ninguém, todo mundo, pô, esse cara é legal, e isso é comum no mundo onde, nas pessoas onde Cristo não habita, eles acham que estão no caminho correto, mas não. Pelo que a palavra diz, esse caminho, ele aparenta ser correto, mas está, infelizmente, indo para um abismo. E até que Cristo abre, né, o entendimento e nós enxergamos a escuridão em que vivíamos. E com isso a gente começa a organizar, né, a casa, ver aquele ponto que não pode mais ser acessado, aquele pecado que tem que largar 100%, não posso dar uma fresta que ele é a minha fraqueza, e Deus nos mostra isso diariamente e aos poucos, porque se ele abrir essa escuridão nossa de uma vez, a gente não tem capacidade humana para lidar, então ele nos trata aos poucos. Paulo também fala muito disso. E fala também da parede de recuperação de um povo, ou seja, após a morte de Cristo, a ressurreição dele, um povo que antes, no Antigo Testamento, fala muito, né, dos gentios, era um povo, e o povo judeu, que era um povo escolhido e separado, e realmente assim o era, né? Hoje não mais. Esse povo se juntou através de Cristo Jesus, através da sua igreja, através do seu corpo. Aqui mesmo tem gente de Guarulhos, que nem eu, de Zona Sul, Zona Norte, né? Cadê a Elaine? Não, Cotia, enfim, de diversos lugares, e Deus reúne o povo, né, em um lugar, que é a sua igreja. E Ele deixou isso bem claro e direcionado, porque aqui é que nós revelaremos a sua glória, aqui é que nós nos tratamos, nos moldamos para o mundo lá fora, não só para ficarmos aqui, nos enchendo do Espírito da Palavra e não aplicá-la, né, lá fora, que é o principal. As pessoas têm que enxergar Cristo em nós, e a mudança começa dentro do seu corpo, da sua igreja. Paulo também fala muito disso.
E o capítulo 3 inicia até o versículo 19, né? Do plano de Deus global, ou seja, o plano de Deus ele é global, embora ele seja para salvar um povo para si e milhares de pessoas, tá? É um plano global, ele está no controle de tudo, né? Fala também do propósito da igreja como um corpo, né? Que é identificar as pessoas que têm esse propósito de glorificar o nome de Deus, reunir o povo que em comunhão se trata, se regenera, ganha maturidade em Cristo, que é isso que Ele quer, que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, embora nunca chegaremos na plenitude que Jesus é, mas o pouco de nós que busca Ele, tenta ser firmado nele, tenta se santificar nele através do Santo Espírito, já traz uma diferença estrondosa para nossas vidas. Fala também da oração pelo fortalecimento, ou seja, depois que você se depara com essas características, você tem que ser fortalecido, porque uma nova responsabilidade gera em nós. Nova responsabilidade em ser melhor, em vencer o pecado, em renunciar, em abaixar o nosso ego para que Cristo se eleve. Então, Paulo também direciona a oração para o fortalecimento da igreja, de forma espiritual e soberana de Deus. Partindo desses requisitos, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: toda a glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Vou pegar uma referência de Romanos 5, capítulo 5, versículos 6 ao 11. Faz muita referência a essas características já que eu falei do capítulo 1 ao 3 e também do 21, né? Amém. Eu vou ler. Romanos capítulo 5, versículo 6 diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Olha que interessante, como eu falei, desamparados. Sem Cristo, nós somos desamparados. Por mais que aparentamos ter uma vida boa, ser um cara bom ou uma mulher boa, pagar seus impostos, não ter nada contra a lei que pune a civilização, né? Assim, latente, leva uma vida normal e tranquila. Sem Cristo, nós não enxergamos que somos desamparados. Hoje, cada um aqui, acredito eu, que lembra do momento que Cristo o escolheu. Assim como eu. Acreditava ter uma vida leve e tranquila, mas não. Estava totalmente desamparado. E quando você lembra disso, você olha, mas por que um desamparo? Por que Deus escolheu me encontrar num momento tão difícil? Porque aqui, e acredito que todo mundo, quem é que não buscou a Deus, ou Deus não o encontrou no momento difícil? Ou no momento que estava tudo bem, tudo na paz, e Deus te encontrou? Quem aqui acha que passou por isso? Amém, é isso. Não é porque Ele é um Deus maldoso, aí você já questiona Deus, né? Por quê, né? Você só vai saber por quê lendo as Sagradas Escrituras. E hoje eu entendo. Eu, desamparado, achando que estava numa vida tranquila, e Deus escolheu me encontrar, sem mérito algum, e somente esse entendimento do porquê só vem através das Sagradas Escrituras. Como que você vai entender que Deus foi até mim no momento onde eu estava com uma depressão, né? Como que você vai glorificar o nome de Deus hoje, olhando para isso? Você quer acusar Deus. Por que eu estou passando por isso, Deus? Um monte de porquê, só acusando, como se Deus nos devesse algo. Ele não deve nada. E mesmo sem nos dever nada, Ele nos deu tudo, que é a Cristo, que é o sangue vertido na cruz. Então, esses momentos que passamos têm um porquê, e Deus direcionou você aqui para isso, para que você olhe para trás e veja o momento em que Ele te encontrou. E glorifique o nome dEle para isso, embora seja incompreensível. Como é que você vai explicar para uma pessoa
que não conhece a palavra, que não conhece a Deus e fala assim: ah, Deus, na minha depressão, onde eu pensava em tirar a própria vida, me amou e hoje eu estou aqui e isso não dói mais. Não tem, é inexplicável, é o Espírito Santo só que te dá essa capacidade de entender essas e outras passagens da sua vida que foi difícil, que foi sem explicação, que no momento talvez você não entendeu, mas que Deus estava no controle de tudo e hoje você vê que foi para glorificar o nome dele, né? Vou ler novamente. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Ou seja, o tempo está no controle dele. O momento certo é ele, é Jesus quem sabe. Deus no seu soberano trono é quem sabe o momento certo de encontrar o seu Filho amado. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha que interessante, ainda éramos pecadores, mas ainda somos. Mas isso não nos domina mais. O pecado que habitava em nós ainda corre em nossas veias, em nossas raízes pecaminosas lá em Adão. Porém, isso não é mais o Senhor das nossas vidas. Não é esse cativeiro Cristo já nos tirou. A chave que estava com ele já abriu esse cadeado e já jogou fora. Que nós possamos olhar para isso e toda vez que nós pensarmos em algo que nos leve para esse caminho novamente, clame a Deus, ore a Deus e peça direcionamento para Ele, pois nossa vida já foi comprada e não foi por um baixo preço, foi a preço de sangue. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, a ira cairia sobre nós, por ser pecador, caiu sobre Cristo, de todos aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a glória e o amor de Deus está muito, apesar de ser diversos fatores, muito relacionada ao amor que ele deu por nós através de Cristo. Então, partindo desse versículo em Romanos, né, o Paulo, ele enfatizou alguns pontos de escolha, de adoção do Espírito Santo. Por quê? Para entender a glória de Deus. Sem isso, aquelas pessoas que estavam caminhando no início da igreja, assim como nós, que estamos aqui há 3 anos, precisam de um direcionamento da palavra. E era o que Paulo, naquela época, estava tentando passar. Voltando para Efésios, dando continuidade, ele diz assim, né? É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Essa daqui é muito contextualizada hoje de uma forma próspera, de uma forma onde não tem toda essa renúncia que eu falei, não tem o sangue de Cristo vertido, não tem diversos fatores que nos faz olhar para esse versículo de uma forma a entender o que ele está querendo dizer. Essa glória de Deus, ela está voltada para as explicações que Paulo já vinha trazendo ao longo dos capítulos. Então, ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Como o Du falou, nós podemos sim pedir, devemos, obviamente, pedir ao Senhor coisas que glorifiquem o nome dEle, coisas que exaltem o nome dEle. E podemos pedir infinitamente mais. Se Deus só de você estar aqui hoje, para mim, já é infinitamente mais. O sacrifício de Deus, de Cristo, para que nós tenhamos vida, já é o infinitamente mais de Deus. E, infelizmente, o pecado não nos deixa contemplar essas coisas, né? A gente acorda, tem o fôlego de vida, muitas vezes nem agradecemos. Entramos num piloto automático, né? Rotina, trabalho, casa, e Deus vai ficando de lado. Mas depois, no final da noite, nós queremos pedir a Deus para Ele fazer exatamente isso. E se Ele quiser, Ele faz, porque Ele é Deus, e amém. Mas nós, por ser um povo que
é guiado pela palavra, que já entendeu, que tem as nossas confissões de fé muito bem pautadas aqui, e sabemos que para nós, por conta do pecado, para nós nos desviarmos do que está escrito aqui, isso é muito fácil, e às vezes é até o que a nossa natureza quer, nós devemos entender o porquê desse versículo e para quê, o que ele está referenciando, em que momento Paulo está fazendo essa oração para essa igreja em Efésios. Por isso a importância da leitura da palavra. Versículo 21 continua. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Ou seja, somente nele é a glória, somente em Deus, reencarnado em Cristo, é a glória. E isso transborda para a igreja. Os tratares que Deus faz aqui, seja em comunhão, seja individual, que eu sei e é nítido que Deus faz, é a glória de Deus transbordando para a sua igreja. Isso só aconteceu por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu queria pegar também mais uma referência relacionada a esses temas em Colossenses 1:29. Colossenses. Vamos ler do 24, tá? Até o 29. Aqui Paulo também retrata uma outra cidade, né? As boas novas de Cristo, o direcionamento que Deus deixou para a igreja. Então é muito interessante, você vai ver as ligações tanto com Efésios quanto o que eu li em Romanos. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, referenciando aquilo de desamparados, né? Ele se alegra no sofrimento. Nós devemos olhar para o nosso sofrimento, óbvio, com não somente, né, com alegria difícil, porque faz parte, né, as emoções, os sentimentos, mas sempre olhando para a alegria em Cristo. E só Ele, em momentos difíceis, é que nos dá clareza para onde olhar e do que pegar para si. Pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja, ou seja, nós que estamos aqui reunidos para a honra e glória do teu nome. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa, mensagem essa que já está revelada de Gênesis a Apocalipse. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Versículo 28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo-o todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua em nós. Ou seja, temos que ser dependentes de Cristo. Temos que, dia após dia, morrer para nós mesmos, ganhar maturidade nele, pois é somente nele que nós conseguimos evoluir espiritualmente, olhar com os olhos não só humanos, mas também espiritual, e enxergar que tudo que a gente vem aprendendo, evoluindo, é Ele que nos permite, é Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita. Vemos também uma passagem muito interessante que fala da glória de Deus e da nossa responsabilidade como filho, em 1 Timóteo, do 1 ao 17. Desculpa, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler também?
1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler do 12, tá? Ao 17. Amém. 1 Timóteo diz assim, no capítulo 1, versículo 12. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiar e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Olha que interessante, né? Paulo se reconhecia com esses adjetivos, pecador, assim como nós devemos nos reconhecer pecador, pois só reconhecendo o nosso pecado é que nós conseguimos apontar para ele e deixar o Espírito Santo agir em nosso coração para que nós nos moldamos conforme Cristo e vencemos esse pecado. Sem nós nos reconhecer algo, nós não tratamos, digamos assim. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Ou seja, o amor de Deus, a glória de Deus transbordou através do sacrifício de Jesus até nós, com a remissão dos nossos pecados e principalmente para a vida eterna. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Paulo enfatizando mais uma vez que existe um único e soberano Deus que está no controle de tudo, se reconhecendo pecador, assim como nós, pecadores, olhamos para Cristo, hoje reconhecendo isso e vendo também a sua misericórdia no tratar deles. Desses pecados que, por vezes, nos tira o direcionamento de Cristo, por vezes nós assumimos essa culpa de pecar, sendo que essa culpa já foi vencida na cruz do Calvário. Por entender as Sagradas Escrituras, nós temos esse debate com nós mesmos. Cristo já pagou esse pecado que eu estou cometendo novamente. Olha que esse é o ser humano, esse é o pecado que habita em nós, mas nós não podemos olhar para isso. Por isso temos que olhar para Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Voltando para o capítulo 3 de Efésios, versículo 21, né? A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Paulo aqui está enfatizando que somente ele é a glória, que a igreja como um corpo tem que glorificar somente a ele, tem que progredir espiritualmente com maturidade somente nele. Paulo enfatiza muito o direcionamento para Cristo, assim que a igreja deve seguir, pois ele é o cabeça e nós somos o corpo. Um corpo por vezes ferido, um corpo por vezes não tão forte, assim como outra parte está mais forte, se ajuda. Esse é o corpo de Cristo, essa é a comunhão que a igreja tem, que apesar de não transparecer, cada um aqui tem um papel fundamental na vida do outro. Assim como Cristo tem um papel primordial na vida de cada um aqui. Por vezes nós não enxergamos, né? Eu olho a minha vida, obviamente arrogando nada para mim, tudo para a honra e glória de Deus, mas vejo pessoas aqui que chegaram de um jeito, já estão de outro, caminhando para um outro patamar, com as suas lutas, muitos quietos, muitos talvez sem conversar com alguém, guardando para si, mas não para Deus, porque Deus sabe de tudo, Ele está na cadeira da frente ali, vendo seus problemas, aquele mais íntimo que você não consegue compartilhar com ninguém. E é maravilhoso Paulo enfatizar isso, da importância da igreja. E a igreja realmente ela é para isso, ela é para tratar, para nos direcionar, para nos moldar, para que nós sejamos luz lá fora. Aqui dentro, nós já sabemos para onde olhar, já sabemos a nossa função como corpo de Cristo. Mas e lá fora? Nós devemos olhar com atenção para isso. Será que em casa eu estou glorificando o nome de Deus? Será que os meus amigos que não professam a mesma fé ou, enfim, acreditam num Deus
que eles próprios criaram, assim como eu já fui assim, né? Será que nós, aos poucos, estamos deixando Deus usar as nossas vidas, lendo mais a palavra, se debruçando mais nas Escrituras, clamando mais para que Deus use as nossas vidas, assim como eu estou aqui, mas todos aqui deveriam ter essa capacidade de explicar algo, explicar por que Cristo morreu por você, de glorificar o nome de Deus através das suas palavras. Mas eu entendo que também não é tão simples, o pecado habita em nós, não quer que nós façamos isso. Ler a palavra é uma luta, é difícil, eu sei, mas lembra que essa luta já foi vencida na cruz do Calvário. Então, nós devemos sim direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos, para que Deus seja glorificado. E a igreja ela é para isso, era para nos fortalecer, para nos forjar, porque o mundo lá fora nos faz esquecer da glória de Deus rapidamente. É um desvio de percurso, o desespero toma conta, e o ser humano é assim. Só que a questão é o que nós fazemos com essa sensação que vem de desespero, de não ter o controle de algo, ou de uma situação que veio, que você não tinha o controle, mas te impactou. Como que eu vou me acalmar e olhar para Cristo? Somente clamando, somente orando, somente se voltar para as Sagradas Escrituras, pois aqui você pode ter certeza que vai ter a resposta para tudo, tudo que você precisa. Todo direcionamento, toda dúvida, através do Espírito Santo que abre os nossos olhos, Deus fala conosco através da palavra. E isso, como diz aqui, né? A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, o plano global de Deus de salvação, apesar de ser um povo, Ele está no controle global de tudo, Ele é soberano, onipresente, onipotente, então tudo é feito para a honra e glória do nome dEle. As nossas gerações, que aqui, como as crianças, os jovens estão sendo formados, e é uma bênção, nós vemos a importância da palavra, né? De estar meditando nas Escrituras, aprendendo. Toda vez que eu prego algo ou que eu leio as Escrituras, assim aqui eu estou falando para vocês em nome de Deus, mas olhando para o espelho, porque, como o pastor Bruno falou naquele dia aos pés da cruz, o terreno é plano. Então, o amor de Deus é igual para todos e nós não podemos nos esquecer disso, né? Paulo enfatiza muito esses pontos, pois sabe que o pecado que habita em nós, e é o mesmo naquela época, nos tira do foco. E quando algo está começando a crescer, no caso, as igrejas ali sendo implantadas por Paulo, ele foca muito nisso, no sacrifício de Jesus, no quão somos pecadores, porque ali, assim como aqui na nossa igreja, que tem os fundamentos de fé muito bem pautados, é muito fácil se perder. A gente dá uma brechinha aqui para algo do mundo, quando você vê já tem outra coisa, e é silencioso. Então, quem ainda não tem o hábito de ler a palavra, faça esse esforço, embora não devesse ser um esforço, mas eu sei que eu falo por mim também, tá? Busque as respostas aqui, não busque resposta em qualquer outro lugar. Eu já vivi uma vida que buscava resposta em todos os lugares, menos em Cristo, e o resultado não é bom. E a consequência de buscar isso, obviamente, vem. Mas Deus sabe o porquê e para que você passou, ou está passando por cada situação. E eu sei que aqui a gente vem buscando respostas, o ser humano busca isso, né? Diariamente, algo que o complete ou que traga um afago para o seu coração. E isso é Cristo. Cristo é quem vai trazer isso. Não é óbvio que um abraço de um amigo, né? A comunhão aqui é legal e faz parte, né? Deus nos trata nisso também. Mas quando você se debruçar somente nele, na palavra, você vai ver a sua vida ser transformada, você vai ver aquela situação que talvez você não visse saída, Deus mostrando a saída, ou tirando aquilo que você achava ser a saída, que uma hora você vai entender o porquê. Paulo enfatiza muito o poder de Deus, a glória de Deus nesses últimos versículos da oração. Depois os próximos vai começar a falar da igreja, então, por isso que é a importância de ter uma base na palavra, uma base de fé, embora seja Deus que nos dá, né? Direcionada para o entendimento bíblico. Porque hoje,
qualquer um que pode pegar essa palavra aqui, esse versículo. Deus pode realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ou seja, se você não conhece a palavra, muitos vão para um caminho que Deus pode fazer tudo. Você pode continuar com a sua vida, aí você vem no culto, pede, porque está escrito, e Deus ainda tem a obrigação de lidar. E por isso que contextualizar o versículo, olhar a Bíblia de forma integral, é de extrema importância. E eu vejo isso aqui e glorifico a Deus por ter esse direcionamento da leitura da palavra aqui, seja com o galego ou com uns ou os outros se incentivando, né? Isso é muito importante. E Paulo também fala do propósito da igreja, né? Propósito da igreja. Vocês já se pararam para perguntar por quê? Por que eu estou indo no culto de domingo, de terça, às vezes quando dá, a gente vê que é mais vazio, mas é Deus no controle de tudo. E é um tratar, né? É um mover de Deus que vai aos poucos, porque a sua glória é tão magnífica que nós não conseguimos compartilhar ela 100%, e nem vamos, só na eternidade. Então, aqui é um lugar de passagem, de aprendizado, de maturidade espiritual que vem através da palavra. E Paulo, ele fala muito sobre esses pontos, porque a igreja sem fundamento, ela acaba se perdendo, né? A base de uma casa que é feita de qualquer jeito, uma hora ela pode romper e sucumbir. E Paulo enfatiza muito isso, sabendo que com o direcionamento certo da palavra, o Espírito Santo agindo, a igreja avança, a igreja prospera, não de forma financeira, mas prospera, que eu digo, é de ver pessoas sendo transformadas, do agir do Espírito movendo cada um, mesmo em silêncio. Outros a gente consegue enxergar, ou às vezes consegue também falar, né, do que está passando para glorificar o nome de Deus, mas Deus está no controle de tudo e a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Amém? Essa era a mensagem de hoje. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de falar da Tua palavra, de entender mais sobre Ti, Jesus. Que o Senhor possa nos moldar, Pai, possa nos direcionar a cada um que está aqui, Pai, cada um que está acompanhando online, aqueles que não puderam estar aqui também, Pai. Que o Senhor abra os olhos, Pai, para as coisas que vêm da Tua palavra, Pai. Não deixe que nós olhamos para nada do mundo que nos atraia. Nós sabemos que nossa inclinação é para isso, mas que não seja em vão, Pai, o sacrifício de Jesus, Pai. Fale conosco, Pai, fale com a Tua igreja. Esteja presente, Pai, em cada agir, em cada pensar, Pai, pois sabemos o quão somos falhos, Jesus. Obrigado por direcionar as nossas vidas, Pai. Obrigado por entender nos mais íntimo os nossos problemas e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu oro por essa casa, por essa igreja, que o Senhor se faça presente, Jesus, que o Senhor nos dê mais sede da Tua palavra, Pai, pois infelizmente somos um povo desobediente. Nós não temos disciplina, mas através do Seu Santo Espírito, Pai, nós conseguimos sim vencer tudo isso, para que sejamos moldados e para que possamos glorificar o Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Pai, assim que eu oro e agradeço, em nome de Cristo Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Meus irmãos, que alegria ver nossos irmãos aqui em cima, não por mérito do homem, mas ver como Deus trabalha na vida da gente e cada dia mais nos prepara para poder estar fazendo o que a gente deve fazer, não só aqui, mas fora daqui, que é pregar a palavra de Deus. E o Evangelho é isso. O Evangelho não tem nenhuma novidade, mas ao mesmo tempo, nem a notícia de amanhã é tão atual quanto ele. E complementando um pouco do que o nosso irmão pregou hoje, eu gostaria de ler para vocês o Salmo 32.
Todos acharam? Amém. Salmo 32 diz assim: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo o pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja a culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou, como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo caminho para a sua vida, pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muita tristeza, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro. Obrigado, Senhor, pela tua poderosa palavra. Ela nos traz entendimento, ela nos abre o nosso coração e a sua graça é derramada sobre nós. Que privilégio podermos estarmos em comunhão, estarmos unidos com os nossos irmãos e podermos desfrutar de tudo isso que o Senhor nos deixou. Nós não temos noção e consciência de quão poderosa e maravilhosa é a tua palavra. Que nós possamos compreender de fato, Pai, de fato, tudo que o Senhor nos deixaste no livro da vida. Obrigado, Jesus. Amém. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso.
Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Obrigado, Jesus. Alô? Agora sim. Obrigado, Luquinhas, pelo louvor. Bom, é isso, igreja. Finalizando mais um culto. Uma palavra que muito objetiva. Obrigado, Renato, pela tua vida. Deus seja louvado, tua família, Thalita. É isso. A igreja é isso, o corpo de Cristo, né? A gente vê o agir, como o Renato ele colocou muito bem. A gente vê a transformação da igreja, né? A transformação de cada pessoa aqui que a gente está acostumado a ver nas terças, aos domingos, dos nossos encontros de sexta-feira, os encontros das mulheres, os encontros dos homens, do adolescente. Temos as nossas crianças também, todas as quartas-feiras, os adolescentes, os menorzinhos, também sendo, vamos dizer assim, a palavra sendo mostrada para essas crianças e para nós. E a gente vê a transformação em cada um aqui. Positivas, todos nós carregamos traumas, dores, mas a palavra ela é muito direta, que Deus ele é grandioso, Ele está diante de tudo. E Efésios ele vem mostrar isso para nós. O Denis ministrou boa parte, tivemos um reverendo também que esteve aqui, o Mateus, eu ministrei um outro pedaço, o Renato, ele está ministrando, e é isso, a igreja lá, o corpo de Cristo é desta forma. E o quanto é maravilhoso a gente ter essa porção, né, essa palavra que nos constrange, nos faz refletir em tudo. E ser cristão lá fora. Essa é a mensagem também que traz. Aqui dentro, essa skin aqui, como eu já falei algumas vezes aqui, essa skin de cristão aqui é fácil vestir. Aqui todo mundo está com a palavra em dia, está com a leitura em dia, tá? E lá fora, com o próximo, como sou eu com meus familiares, no meu trabalho? Será que eu falo de Deus? Será que eles veem Cristo refletindo
no Eduardo. Eu me pergunto bastante, que minha família, eu me cobro bastante nessa questão de estar passando isso para ele está enxergando Cristo, o que Ele transformou a minha vida. Como o Renato disse, a gente às vezes acha que está super vivo na vida que nós levamos, e nós estamos mortos, sujos, de fato como os porcos. E Cristo, Ele vem limpando a gente. Ele vem limpando. E o Espírito Santo, muitas das vezes a gente se pega pensando, ou em atitudes, e a gente se arrepende. É isso que nós, como cristãos, a gente tem que ter esse arrependimento. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos trata nesse sentido. Ele lhe dá essa oportunidade. Levam isso, meus irmãos, nessa terça-feira, dessa questão o quão grandioso Ele é. Admirável, sublime, como a letra dessa música. Amém? É isso, vamos para casa, mais um culto finalizando. As questões das ofertas, vocês sabem, todos que estão aqui sabem como é que funciona. Nós do Confronto, a gente não bate muito nessa tecla, mas é necessário. Para manter esse espaço, nós temos que ter a oferta. E não temos isso como obrigação, irmão. Nós temos que ter isso como gratidão, porque faz parte do corpo de Cristo. E Deus, Ele tem sido com muito árduo. Deus, Ele vem a fazer acontecer. Como o nosso pastor, ele diz, né? A gente tem que ter muito cuidado nos detalhes, porque para se tornar uma empresa, para ter isso, aquilo, o dono da cadeira, o dono do ar, o dono da luz, e não é assim. Hoje eu vi o nervosismo no Renato para o início. Será que vai dar certo? Será que o Lucas vai chegar? Cadê o Denis? Cadê o Edu? Aí vai chegando as pessoas, aí você vai vendo que Deus, aí vai todo mundo ficando tranquilo, e acontece, como aconteceu. A palavra foi ministrada, o Espírito Santo, Ele tocou os nossos corações, e aconteceu, e é assim a vida. A nossa vida é assim, ok? Vamos para casa, já foi feito todas as orações, e é isso. Obrigado. Vamos embora. Amém. Maravilhoso.